Boa noite, pessoal. Então, mais uma aula, né, de hoje. A nossa aula de hoje, então, a gente vai trabalhar sobre gestão de pessoas e sobre gestão do cotidiano escolar. Tanto a gestão de pessoas quanto a gestão do cotidiano escolar são duas funções, né, duas atribuições, então, do diretor da escola, que é aquele que vai liderar tanto a gestão de pessoas quanto a gestão do cotidiano escolar. Então, a educação, ele é um processo humano de relacionamento interpessoal. O que isso significa? Significa que nós trabalhamos com pessoas. No nosso dia a dia, nós trabalhamos em relações humanas, né? Trabalhamos junto com pessoas, trabalhamos junto com professores, junto com os alunos, junto com toda a equipe e comunidade escolar. E trabalhar com pessoas nem sempre é uma tarefa fácil, né? Trabalhar com pessoas existem frustrações, né? Existem sentimentos, existem dilemas, né? E gerenciar, liderar esse relacionamento entre as pessoas também é uma ação complexa. E no papel de direção, é o diretor que tem que intermediar essas relações que acontecem no dia a dia da escola, no cotidiano da escola, né? Esse relacionamento que acontece professor-professor, esse relacionamento que acontece professor-aluno, que muitas vezes acontecem os embates, né? Acontecem os problemas e o diretor, como gestor, tem que lidar com essas situações. Então, uma educação de qualidade, ela depende das competências das pessoas que compõem essa rede de ensino, essa escola, né? Claro, a gente tem os recursos tecnológicos, a gente tem os recursos físicos, que são essenciais e primordiais para uma educação de qualidade. Mas se não tivermos, as pessoas não forem bem preparadas e tiverem competências para lidar com estes recursos, de nada adianta, né, para que ocorra uma efetividade na educação. Então, por exemplo, não basta termos os recursos tecnológicos à disposição se não termos profissionais preparados e bem capacitados que saibam lidar com esses instrumentos tecnológicos, né? De nada adianta termos uma infraestrutura bem equipada se os profissionais não sabem trabalhar. Então, a escola, ela é formada sim por uma infraestrutura, mas ela é formada principalmente por uma estrutura de pessoas que compõem esse ambiente, né? Da comunidade escolar, dos alunos, dos professores, dos agentes, de todos aqueles que fazem parte deste meio de convivência. Então, quais são os elementos fundamentais na gestão de pessoas, né? O primeiro de todos é a motivação. Então, o gestor, o diretor, né, como a figura aí do líder, e a gente trata o líder como aquela figura que não é uma figura autoritária, né? É uma figura que anda junto, que acompanha, que é compreensivo, que é empático, né? Aquela pessoa que trabalha junto, não aquela pessoa que manda, aquela pessoa que é autoritária, mas aquela pessoa que pega junto, né, que trabalha em equipe. Então, a figura do gestor, diretor como um líder, é bastante importante que ele sempre incentive a sua equipe motivando-os, né? E nesse momento de isolamento, isso é um fator bem importante, porque a desmotivação, muitas vezes, as frustrações, né, no trabalho, no dia a dia da escola, elas são grandes. Então, muitas vezes a gente nos desmotiva, né? A gente se sente frustrado, a gente tem problemas no dia a dia. E o papel, então, do gestor é justamente motivar as pessoas, né? Dar aquele up para que as pessoas, para que
quem participa, né, a comunidade que participa desse ambiente escolar, ela esteja motivada, né? Então é sempre reconhecer as pessoas pelo seu esforço e pelo seu trabalho. O líder, ele puxa, né? Ele dá aquele puxão de orelha quando é necessário, né? Ele deve falar, ó, você está errando desta maneira, né? Claro, sempre de forma do diálogo, né? Ó, você está errando neste ponto, mas é importante também que ele reconheça as pessoas pelo esforço que elas fazem, pelo trabalho que elas fazem, né? Elogiem. E a motivação, ela é algo inerente do ser humano. Porque no dia a dia, na rotina da escola, muitas vezes, como eu falei para vocês, as pessoas acabam se desmotivando. E é importante que o líder ele faça esse processo de incentivar as pessoas, de elogiá-las, né? Então, em escolas de gestão autoritária e controladora, o desempenho no processo de trabalho ele é menor. Então, há várias pesquisas que comprovam isso, até mesmo em gestão de todas as organizações que existem. Ou nas organizações onde a gestão ela é uma gestão fechada, é uma gestão que não permite a participação, a produtividade, o desempenho das pessoas, ele é menor. As pessoas elas realizam o trabalho menos motivadas, as pessoas elas realizam o trabalho mais por obrigação e menos por prazer. Então é importante que haja, e sabendo que a escola é uma organização também, né? Então é importante que o gestor ele faça esse processo de valorização dos profissionais que trabalham ali, elogie, né? Cobrem quando necessário, mas que elogiem e motivem as pessoas que fazem parte daquele ambiente. O trabalho em equipe, fundamental, né, para qualquer organização e principalmente para a escola. Então, se a gente não trabalha em equipe, se a gente fala descompassado e a gente age descompassado, age por interesses pessoais, a coletividade, o todo, ele não irá dar certo. E aqui eu trouxe uma frase que eu achei bem interessante para você, né, a gente falar sobre o trabalho em equipe. É necessário toda uma aldeia para educar uma criança. O que isso significa? Que o trabalho em equipe ele é fundamental para que a educação ela tenha uma efetividade, né? Para que o processo educacional ele se efetive. Então todos temos que falar a mesma língua, temos que falar do mesmo modo e agir do mesmo modo, trabalhando sempre em equipe, não competindo um com o outro, mas auxiliando um ao outro. Temos que entender que a escola não é uma competição de quem faz melhor o seu trabalho, mas sim um ajudar ao outro para que todos façam bem o seu trabalho, né? Não é que eu termine primeiro a minha tarefa e eu me vanglorie por isso, mas sim que se eu conseguir terminar primeiro a minha tarefa, eu ajude o colega que tem maior dificuldade para que o todo ele ganhe, né? Então, quando a gente fala em trabalho em equipe, é um trabalho colaborativo, de cooperação, né? Não é um trabalho de competição. O trabalho em competição, ele é individualista, né? O trabalho tem que ser colaborativo, de ajudar uns aos outros. E promover esse espírito de trabalho em equipe é uma das funções do diretor, né? Trazer todos para a participação coletiva. Outra questão bastante importante também é a questão do trabalho em equipe juntamente com a família, coisa que a gente até já trabalhou e já falou, né? A importância da família. E este momento que a gente está passando de isolamento é muito importante o papel da família. Nós, professores, nós não estamos em contato direto com o aluno, nós estamos em contato indireto, né? Mediado pelos recursos tecnológicos. E quem está junto dele é a família, e muitas vezes o nosso contato também é a família. Então é importante que a família ela trabalhe em equipe com nós também. Dessa maneira, nós vamos conseguir resultados positivos. Não é a escola se colocando contra a família e a família contra a escola. O trabalho tem que ser conjunto, né?
Então, criar espaços para compartilhamentos de ideias e de trabalhos. Esses momentos, né, por exemplo, em reuniões pedagógicas, né, até que a gente trabalhou na aula passada, reuniões pedagógicas, momentos de formação. Nas horas atividades seria um momento bom, mas muitas vezes a gente não consegue fazer essa troca nas horas atividades devido à burocracia, né? Que a gente acaba não tendo tempo de compartilhar. Muitas vezes nas horas atividades a gente está sozinho e não conseguimos compartilhar com outros colegas. Então é importante que se crie esses momentos de compartilhamento de ideias que desenvolvam, por exemplo, trabalhos interdisciplinares, né? E o próprio compartilhamento de dificuldades ou de algum trabalho que deu certo, né? A comunicação, como eu falei antes, ela é muito importante em qualquer organização. O saber conversar, né? O saber dialogar um com o outro. E o trabalho em equipe ele está dentro do princípio, né? Então, da gestão democrática, que é onde há o compartilhamento de responsabilidades e o compartilhamento de decisões. E a figura do gestor, do diretor, compartilhando essas responsabilidades, né? As corresponsabilidades com a comunidade escolar, tomando decisões conjuntas, assumindo responsabilidades conjuntamente, não somente decisões, mas também as responsabilidades de forma conjunta. O diálogo constante, que é o que a gente já falou ali da comunicação, né? É a base de uma gestão de pessoas. O diretor, ele deve saber se comunicar de forma, um diálogo compreensivo, né? E com qualquer pessoa, se você chegar de forma autoritária, dialogando, um diálogo não, mas uma imposição, né? Porque o diálogo é quando duas pessoas elas conversam, né? Então, no monólogo, quando o diretor ou quando a coordenação pedagógica ela chega impondo e não ouvindo a outra pessoa, consequentemente, o outro ele vai criar uma barreira. Isso é normal com qualquer pessoa, ela é dessa maneira. Então, o diálogo, ele é uma competência que o gestor ele deve ter, o saber conversar, o saber dialogar, o falar, mas ouvir também o que o outro tem para dizer e chegar ao meio termo nas discussões, né? O relacionamento interpessoal humano, que foi o que a gente falou antes, né? A escola, ela é formada por pessoas. Ela é formada por frustrações, por desentendimentos, por expectativas e, saber ter esse jogo de relacionamento entre as pessoas é uma competência que o gestor ele deve ter. Então, quando o gestor ele assume essa função de liderar uma escola, liderar no sentido de ser uma figura importante dentro da escola, né? Assumir essa responsabilidade, ele não deve assumir essa responsabilidade apenas objetivando o poder. Ele tem que ter algumas competências, ou ele deve desenvolver estas competências, né? Que é o que a gente está falando, do diálogo, de incentivar o trabalho em equipe, de motivar as pessoas. E uma dessas competências é saber fazer esse relacionamento entre as pessoas, né? Saber se relacionar de forma cordial, de forma empática, é uma palavra que eu gosto muito, né? Essa questão da empatia, de você se colocar no papel do outro, de se colocar em como o outro está se sentindo, de você saber se colocar no lugar, né? Então, deixar de lado os interesses pessoais e ver o olhar do outro, a forma como que o outro enxerga. Porque nem sempre a forma como que eu vejo as coisas é a forma correta. E nesse sentido, a empatia é me colocar no lugar do meu colega, me colocar no lugar do meu aluno. O que que o meu aluno está passando? Então, por exemplo, o meu aluno está desmotivado na escola, e eu chegar simplesmente e falar: ah, mas esse aluno é um aluno que não tem vontade, é um aluno que não quer fazer nada.
né? É um aluno que só dorme, mas seria interessante eu conversar com esse aluno, né? Tentar entender qual que é o motivo que está levando a essa desmotivação dele. Quem sabe é um problema familiar, quem sabe é um problema pessoal, né? Adolescente, quem sabe um problema de namoro, né? Que acaba deixando os adolescentes desmotivados, ou um problema na própria família, um problema pessoal que ao entender essas motivações, eu entendo por que o aluno está desmotivado e eu posso ajudar ele. Quem sabe meu próprio colega de trabalho, o professor X está desmotivado, ele está faltando no trabalho, ele não está rendendo, né? Mas o que está acontecendo com este meu colega? Entender o ponto de vista do outro, conversar, né? O diálogo ele é importante. E esse relacionamento interpessoal humano, ele é um fator primordial para que o clima escolar, ele seja um clima escolar agradável, que é que a gente já estudou, né, sobre clima escolar também. É a percepção de como as pessoas elas se sentem no ambiente de trabalho. Então, ao você criar esse ambiente favorável, você permite com que um clima organizacional ele seja mais agradável e, consequentemente, as pessoas elas trabalhem mais motivadas, né? Há um maior rendimento no processo, no trabalho. A capacitação e aprendizagem contínua. Então, é também uma das competências de que o diretor ele promova esses ambientes e incentive para que eles ocorram. Inclusive, a gente trabalhou na outra aula também, né? Que é sobre os momentos, então, dessas reuniões pedagógicas. A capacitação ela não ocorre somente nas reuniões pedagógicas, né? A gente tem as formações continuadas, nós temos as horas atividades, que também é um momento de capacitação, né? E também aqueles momentos em que o professor não está somente na escola, mas está em casa, está em outros momentos, né? Que ele também faz um processo de capacitação e aprendizagem, né? Então, é importante nesses momentos de capacitação que haja sempre um relacionamento de teoria com a prática. De que a teoria que for, é a praxis, né? De que a teoria que for debatida, a teoria que for estudada, ela sempre esteja uma relação com a vivência daquele professor, né? Que ele permita com que a teoria, ela ilumine a prática, né? Dê uma visão de reflexão sobre a prática e que ele volte para a prática de uma forma diferente. Então, como eu falei, os momentos de capacitação são as formações pedagógicas, as reuniões pedagógicas, as horas atividades. As horas atividades é uma questão bem complicada, né? A hora atividade é primordial para o processo de planejamento do professor. Ela é muito importante. Só que as horas atividades, muitas vezes, o professor acaba fazendo o quê? Questão de burocracia, né? Ah, tem que assinar a folha ponto, tem que preencher o registro de classe, e aí ele tem que planejar a aula, né? É tanta coisa que se tem que fazer nos momentos de hora atividade, que nos momentos de hora atividade muitas vezes não sobra tempo para ler alguma coisa, para buscar uma teoria, né, para iluminar a resolução de algum problema. Então, as horas atividades, elas muitas vezes acabam se tornando um tempo perdido, vamos assim dizer. Porque é tanta coisa para se fazer que você não acaba aproveitando aquele momento. O que seria interessante? Ter um aumento de horas de atividades, né? Que o professor, o ideal seria 50% de hora de atividade, 50% de aula, né, efetiva. Que o professor ele tivesse esse tempo para que ele se planejasse. Mas a gente sabe como é difícil políticas públicas que efetivem isso. Muitas vezes a gente briga, né, para conseguir pouco porque há uma dificuldade muito grande, né? Mas as horas de atividades, elas são fundamentais para uma boa aula, né? Para que o professor ele se planeje bem, para que o professor ele tenha um amparo teórico, para que o professor ele busque auxílio de resolução de algum problema, né? Então, como a gente tem pouco tempo, as coisas muitas vezes saem atropeladas, né? E essa questão de capacitação, ela fica em segundo plano, porque a gente tem tanta burocracia para resolver
que a gente acaba, né, muitas vezes deixando de lado, muitas vezes nem tempo de ler um livro a gente não tem, né? Então, para que ocorra essa capacitação efetiva, essa aprendizagem, né, essa formação contínua do professor, é fundamental que a gente tenha políticas públicas que nos dêem incentivo para que isso realmente ocorra. A avaliação de desempenho. O que é avaliação de desempenho? Então, a avaliação de desempenho é uma prática que muitas vezes dá medo, né? A gente faz essa avaliação com os alunos, mas a gente tem medo de que façam da gente. Então, quando se fala em avaliação do professor, a gente já fica receoso, a gente fica com medo, né? Por quê? Porque se criou uma cultura de que a avaliação é algo negativo, de que você está julgando o outro, né? Então, a avaliação ela tem essa visão pejorativa negativa, de vê-la como algo negativo, né? Mas a avaliação de desempenho que é realizada, deveria ser realizada aí pela equipe gestora, né, pelo diretor, ela deve ser entendida de uma forma construtiva. Entretanto, ela deve ser construída de uma forma positiva, né? Uma forma que ser uma avaliação positiva, de dar retornos, dar feedbacks, né, para o professor de como está o trabalho dele. Então, a avaliação, ela é, ao mesmo tempo, um retorno para o professor de como está o seu trabalho, né, de identificar questões positivas, de pontos a serem melhorados, mas ela também é uma autoavaliação do seu próprio processo de trabalho. Só que, como eu falei, essa cultura da avaliação, ela é uma cultura que ela tem que ser vista como algo construtivo e não como algo punitivo, né? Existem alguns tipos de avaliação, então, como a avaliação ela deve ser concebida, não tipos, mas como ela deve ser concebida, né? Então, a avaliação como processo de autoconhecimento, que é uma autoavaliação, como eu falei para vocês, né? De perceber, olha, realmente neste ponto eu posso melhorar. Às vezes a nossa visão, ela nos ofusca e a gente não consegue perceber no que a gente pode melhorar ou não, que pontos que está falho ou não. Então, dar uma luz de que forma que a gente pode melhorar o nosso processo de trabalho, né? A avaliação, então, como uma construção coletiva, de ver a avaliação como uma melhoria do todo, de que todos tenham esse processo avaliativo e de que todos possam melhorar como um conjunto. A avaliação como um feedback, né? De dar um retrato claro e simples dos indicadores. E de que como pode haver uma melhoria. Como é bom, né? Às vezes você vê assim, olha, percebemos que o trabalho nesses pontos é um trabalho muito bem realizado, né? É tão bom perceber quando o teu trabalho ele é valorizado, quando o teu trabalho ele tem retornos positivos. E que, se tiver alguns pontos negativos, que é para a gente melhorar este processo. Mas, claro, isso vai depender do gestor também, da forma como o gestor vai trazer esta avaliação para o professor, por exemplo. É a forma como a gente também faz com os nossos alunos, né? Uma avaliação como algo punitivo, julgando, né? Então, quando o gestor ele traz uma avaliação de desempenho e ele julga aquele professor que teve um baixo desempenho de uma forma pejorativa e negativa, com certeza vai se criar essa cultura de uma avaliação como algo punitivo, né? E a avaliação ela é só útil se ela permite as transformações. Se é uma avaliação que é só para punir, ou é uma avaliação que é somente para criar essa ideia de algo negativo, ela não é uma avaliação, né? Ela é algo depreciativo. A gente vai falar agora também só um pouquinho sobre a gestão do cotidiano escolar. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os indicadores da gestão do cotidiano escolar. O que é o cotidiano escolar, então? O cotidiano escolar, ele se refere às práticas, às relações, às situações, ou seja, a rotina do dia a dia da escola, né? A escola como ela realmente é.
Então, as escolas, elas não são iguais umas às outras. Apesar de todas elas terem a mesma terem rotinas, né? Apesar de todas elas terem um cotidiano, as escolas elas não são iguais, elas têm as suas especificidades. Então, escolas de uma mesma cidade, localizadas em bairros diferentes, ela tem comunidades escolares diferentes, elas têm rotinas diferentes, elas têm complexidades diferentes. Às vezes você percebe que numa escola, o cotidiano escolar é de uma maneira, né? Na outra, ela é totalmente diferente. Apesar de serem organizações escolares, de serem formadas por uma mesma estrutura, mas elas têm rotinas diferentes, né? Então, cada escola tem as suas especificidades, tem seus elementos próprios, né? E entender esse dia a dia, essa rotina da escola, como que funciona a escola, né? Por exemplo, como que é realizada as horas de atividades, como que são, como que é o horário de intervalo, como que é a comunicação entre as pessoas, como que é o clima daquela escola. É importante você entender como que é o cotidiano daquela escola. E ao diretor cabe gerenciar esse cotidiano da escola. E aí, a rotina de uma escola não é algo fácil, né? A rotina da escola, ela é algo que é quase todo dia a mesma coisa, né? Então, bate sinal, você vai para a sala de aula e assim anda-se o cotidiano da escola no dia a dia, né? Mas apesar de haver uma rotina na escola, ela é muito diferente, né? Cada dia é diferente um do outro. É o que eu sempre falo. Nós, na escola, a gente tem uma rotina pré-estabelecida, né? A gente sabe o horário de entrada, o horário de saída, o horário de intervalo, quais turmas que a gente tem que ir. Mas o que acontece na escola, ela é muito dinâmico. Então, todo dia é uma novidade nova, é algo novo que acontece, né? Então, ela é algo sempre dinâmico. Apesar de serem pessoas, mesmas pessoas, é algo muito diverso. E ao diretor cabe dar conta do gerenciamento desse cotidiano da escola, né? Que foi o que eu falei para vocês, então, essas questões de disciplina, de horário, de aulas, né? De questão de intervalo, como que é o funcionamento da escola, como é o clima, como as pessoas se relacionam entre elas, né? E como eu falei para vocês, na próxima aula, então, a gente vai falar um pouco mais sobre quais os elementos que compõem esse cotidiano da escola. O que faz parte desse cotidiano da escola, né? Tem muitas pessoas que acabam não se adaptando ao cotidiano da escola, que muitas vezes é um cotidiano pesado, né? É um cotidiano que tem muitas coisas para resolver ao mesmo tempo, né? Então, aparecem várias situações no dia a dia que, dentro da própria sala de aula ou fora da sala de aula, é muito complexo, né? O cotidiano da escola é algo muito complexo. Mas a próxima aula a gente vai falar melhor sobre isso também. Eu deixei para vocês uma tarefa. A tarefa de vocês será responder um formulário. Então, o link eu já coloquei para vocês nas tarefas. É só vocês entrarem lá no link e responderem as perguntas. São algumas perguntas, se não me engano, 4 perguntas sobre a nossa aula de hoje, sobre o conteúdo que a gente viu hoje. Deixei para vocês também esses slides, né, que a gente está trabalhando, e também o texto, o livro e as páginas da qual foi embasado, né, no qual eu me embasei para fazer essa discussão da nossa aula de hoje. Beijos para todos, para os meninos e para as meninas. Se cuidem e fiquem bem. Até a nossa próxima semana.